Coríntios, capítulo 5, vamos ler do versículo 14 ao versículo 21. Mesmo assentados como os irmãos estão, nós vamos proceder à leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: pois o amor de Deus nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que Deus assim se digne de abençoar essa palavra em os nossos corações. Amados, nós acabamos de cantar esse tão grande amor que o Senhor tem por nós. Deus, Ele olha para nós com um olhar de misericórdia e graça, e Ele tende a nos informar, a nos orientar de que nós precisamos também corresponder a esse grande amor de Deus. O texto que nós lemos fala disso, não apenas que Jesus esboçou um grande amor para conosco, mas que nós também precisamos devolver isso, entregando nossas vidas, reconhecendo o seu sacrifício por nós, reconhecendo o que Ele fez quando nós estávamos desgarrados, desviados, afastados de Deus. É preciso que tenhamos consciência que Deus tem um propósito em nossas vidas para que possamos servi-lo continuamente. E nós vamos ver nesse texto que nós lemos hoje, algumas atitudes de Jesus que são fundamentais para que nós possamos entender a razão pela qual o Senhor Jesus veio a este mundo, para mudar toda a nossa história, para nos dar compreensão e nos fazer entender o propósito de Deus para nós. Queremos informar também que essas atitudes, elas dizem respeito àquilo que Jesus fez, quando nós ainda nos achávamos distantes, separados, condenados por conta do pecado. Mas que hoje essas atitudes são fundamentais para que nós então continuemos a nossa jornada e tenhamos condições de poder servir ao Senhor. A primeira atitude que nós encontramos no texto é a prova do seu grande amor para conosco. Jesus nos amou de forma incondicional. Ele esboçou um tremendo amor para conosco, para que nós pudéssemos entender o propósito de Deus. Esse amor de Deus está descrito então no versículo 14. Ele diz que o amor de Cristo nos constrange, nos impele, nos induz. O amor de Cristo nos impulsiona também a amá-lo, a encontrar motivos para nós servirmos ao Senhor aqui neste mundo. Jesus poderia abdicar da cruz se assim o quisesse. Ele poderia desistir de morrer por nós na cruz se Ele quisesse. Mas por amor a nós, por decidir enfrentar tamanhas dificuldades até a cruz, Ele demonstra o seu amor em obediência ao Pai, para que pudéssemos ser resgatados do poder do pecado e da morte, para que pudéssemos ter hoje uma vida nova, uma vida transformada, uma vida modificada pela ação do Espírito Santo em nós. Então Ele prova o seu amor para conosco.
E essa prova do amor de Cristo por nós, como já falamos, foi demonstrada quando nós vivíamos distantes do Senhor. Paulo demonstra isso quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, dominados pelo pecado, separados de Deus, sem entendimento, sem compreensão, sem saber o que nós estávamos a fazer. Foi nesse estado em que Ele nos encontrou e se entregou por nós. Então nós precisamos entender isso. Cristo, portanto, é a expressão ímpar do amor de Cristo para conosco. Ele nos amou. Na pregação do pastor Laqueden, agora há pouco, ele fala de João 3,16, que é o versículo ímpar da Bíblia, o coração da Bíblia. Deus amou tanto. Mas quando nós vimos isso, amados, nós precisamos entender a razão desse amor, o porquê de tamanho sacrifício. O final de tudo isso era a salvação do ser humano, a condição de nos encaminhar ao trono da graça de Deus, e nos dar a condição de viver uma vida eterna com o Senhor. Era preciso Jesus fazer isso, nos amar, se entregar por nós. Cristo, portanto, submeteu-se ao Pai por amor, em obediência total e incondicional. Ele fez, porque Ele sabia que tinha uma grande missão a desenvolver, a cumprir. Quando Ele estava no Getsêmani, naquele momento de angústia, de dor, os outros evangelistas não narram, mas Lucas, ele diz que Jesus, naquele momento agonizante, ele orava ao Senhor, e por 3 vezes ele ora e repete a mesma oração, e ele suplica a Deus que passe dele aquele cálice, mas por ser obediente, por ser determinado em servir ao Senhor, ele submete-se, diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. E por amor ele se entrega, por amor ele decide sacrificar a sua própria vida, por mim, por vocês. Nós somos frutos, amados, do amor de Deus. Se não fosse assim, quero crer que nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Jesus não demonstra o seu amor na cruz, se Ele não se decide se entregar por nós, nós não teríamos a esperança que temos hoje, a condição de nos reunirmos para adorá-lo, para servi-lo e para declarar que temos em Jesus a salvação da nossa alma, que é o bem mais precioso que nós temos. Ele demonstrou amor para conosco, porque Ele queria que nós então pudéssemos ter vida no Senhor. Portanto, o amor de Cristo foi um amor sacrificial. Ele nos amou de fato e de verdade. Só Deus, para fazer isso em prol de um homem rebelde, um homem que vivia distante de Deus, vivendo em seu bel prazer, sem agradar a Deus, sem temor de Deus, sem reconhecer as ações de Deus. Então, a primeira atitude de Jesus foi declarar, ou desenvolver, ou apresentar o seu grande amor para conosco. A segunda atitude que encontramos no texto é que Ele morreu por todos os homens, versículo 15. E Ele morreu por todos. Jesus não escolheu uma classe social, Ele não escolheu um grupo, apesar de João dizer que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, os seus não quiseram. E aí a rejeição de Israel, ali no capítulo 1, versículo 11, ela então foi formidável a nós, para que nós então recebêssemos, para que nós aceitássemos, para que nós reconhecêssemos Jesus como o Filho de Deus. Então Ele morreu por todos, porque todos estavam carentes do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Jesus morreu por todos os homens, independente do contexto em que estavam vivendo. Jesus morreu por aqueles que se achavam justos, mas por aqueles também que se achavam pecadores, por aqueles que estavam próximos
mas também por aqueles que estavam distantes como nós, declarados gentios, sem Deus, como Paulo diz em Efésios 2, sem esperança, sem parte na promessa feita ao povo de Israel, sem nada. Depois vocês podem ver Efésios capítulo 2, versículo 12, se quiserem conferir isso. Era assim o nosso estado. Não tínhamos nada, estávamos longe. Mas Jesus, quando veio, Ele nos aproxima. Ele nos dá a condição de fazermos parte de um grupo seleto daqueles que servem a Jesus, que servem ao Senhor. Então, Deus nunca desistiu do ser criado por Ele. Deus nunca desistiu de nós. Ele sempre tomou a iniciativa de nos procurar, de nos buscar. Sabe por quê? Porque quando nossos primeiros pais pecaram, diz Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 12, a morte entrou no mundo. E Paulo diz no versículo 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens, e em consequência disso a morte também passou a todos os homens. Por estarmos nessa situação, era preciso Jesus morrer, para Ele nos resgatar do poder da morte e do pecado, para nós podermos servi-lo em novidade de vida. Era preciso nós entendermos isso, que a morte de Cristo era crucial para que nós pudéssemos viver através do seu sacrifício. Jesus então morre, mas a morte, ela não pôde detê-lo, não pôde segurá-lo. Razão porque nós declaramos a nossa esperança no Senhor. Se Ele apenas tivesse morrido, Paulo diz que a nossa pregação era vã, a nossa fé era inexistente, nós éramos mentirosos, pregávamos coisas sem sentido, mas Ele morreu e Ele ressurgiu para que nós pudéssemos ter uma viva esperança no Senhor. Alguém disse certa vez que Paulo apresentou os resultados da morte de Cristo a favor dos cristãos e da morte dos cristãos a favor de Cristo. Não é suficiente nós apenas reconhecermos que Ele morreu por nós. Nós também precisamos devolver esse amor, morrendo também para o mundo, nos entregando a Ele, deixando agora de viver para nós mesmos. Hoje a nossa EBD, eu estava falando com os irmãos, dizendo que nós temos um inimigo que nos perturba, que nos aflige, que tende a nos afastar de Deus, e justamente esse inimigo mora dentro de nós. A nossa natureza pecaminosa, o nosso eu, o nosso ego, que tende a nos induzir a fazer coisas contrárias àquilo que Deus determina pela sua palavra. Nós precisamos ter cuidado. Jesus, ao nos transformar, em nos fazer novas criaturas, Ele não tirou de nós a natureza pecaminosa que há em nós. Por isso nós temos uma batalha constante, intensa, todos os dias. O pastor Laqueda me perguntou, alguém já orou hoje? Alguém orou hoje? Porque essa é uma necessidade nossa, de nós orarmos, de nós lermos a Bíblia, de nós estarmos em comunhão com Deus, de termos comunhão uns com os outros, porque são esses os tentáculos da nossa fé, da nossa vida. Se nós não tivermos cuidado, a nossa natureza pecaminosa, ela vai nos induzir a pecar, a destronar o Senhor do nosso coração. Não pensem vocês que isso acontece com um ou com outro. Todos nós temos isso. Todos nós carecemos da ajuda do Espírito Santo de Deus, porque essa batalha que nós travamos é uma batalha espiritual. É a natureza pecaminosa tratando ou enfrentando a natureza espiritual. O que você mais alimentar, irmão, é o que vai vencer. Se você alimentar o seu espírito com a palavra, com oração, com comunhão, com testemunho,
você vai vencer. Você vai ser um crente vitorioso. Mas se você deixar de ler a sua palavra, de orar, de ter comunhão, e fazer ainda a sua vontade, em vez de fazer a vontade de Deus, você vai ter sérios problemas. Por isso nós precisamos nos voltar para o Senhor e devolver para Deus o amor que Ele dispensou a nós, de entronizá-lo no nosso coração, de sermos servos, dependentes e confiarmos na sua providência. É isso que Deus quer fazer através de nós e em nós. Deus quer fazer uma grande obra, mas é preciso que nós entendamos isso e vivamos isso. O amor grandioso e constrangedor de Cristo produz novos anseios. Nós não tínhamos perspectiva, mas Ele nos dá novas perspectivas. Uma nova visão dos outros, de nos relacionarmos bem uns com os outros, de amarmos uns aos outros. E um dos pontos da nossa lição de hoje era que nós devemos, na medida do possível, enquanto depender de nós, termos paz com todos os homens, nos relacionar bem com todas as pessoas, viver em harmonia uns com os outros. Por isso, esse amor grandioso produz em nossos corações sermos novas criaturas e termos um novo senso de responsabilidade. Isso é que esse amor grandioso produz em nosso coração e também na nossa mente. É preciso nós entendermos isso. Tudo que Jesus opera em nossos corações é fruto do propósito de Deus em nós. Portanto, podemos dizer que Jesus morreu por nós para que nós não mais vivêssemos para nós mesmos. Viver para nós mesmos, fazer a nossa vontade, é a coisa mais simples do mundo. Hoje de manhã eu perguntei para os irmãos que estavam no nosso EBD, se era difícil você colocar em prática o fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5. E todos disseram, não é fácil, é difícil. Você amar, você perdoar, você viver em paz, você ser longânimo com as pessoas, ser paciente, e no final ter domínio próprio. Não é fácil. Vocês já observaram que as obras da carne são fáceis de serem praticadas? Como nós erramos, nós não conseguimos evitar. Às vezes uns têm inveja, outros são maldosos, outros levantam falsos testemunhos. E as obras da carne são muitas ali. É prostituição, é impureza, é lascívia, é idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e coisas semelhantes a essas. Tudo isso inerente à natureza pecaminosa. Nós não estamos isentos. Uma ou outras nós estamos desenvolvendo ou praticando. Não é mais para vivermos para nós, não é mais para vivermos consoante o mundo, agora é para vivermos com o Senhor. Por isso Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que agora já não vivo mais eu, agora é Cristo que vive em mim. E o viver que eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Que tenhamos essa percepção de deixar Jesus viver em nossos corações, conduzir as nossas vidas para que nós possamos agradar ao Senhor. Não é mais a minha, agora é a vontade de Deus que deve prevalecer. Viver para si é a inclinação do mundo. Viver para si é satisfazer aos desejos desse mundo que tanto nos oprime. Quando vivemos para Deus, nós fazemos a vontade de Deus. Nós louvamos o Senhor, nós engrandecemos o Senhor com os nossos atos, os nossos feitos. Mas é preciso nós termos cuidado, porque nem sempre nós conseguimos agradar a Deus. Quando morremos para o pecado, demonstramos mudança de senhorio. Na nossa velha natureza, ou no nosso velho viver, nós vivíamos para o mundo.
Nós éramos dominados pelo pecado. Agora, somos novas criaturas. E agora temos a nova percepção, agora temos um Senhor para reger nosso coração, nossa vida, nossa mente, e nos dá a condição de agradá-lo. A pergunta é: a quem você está servindo? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é que dirige o seu viver? Quem é que orienta nas suas decisões? A quem você busca quando está com algum problema? Responda para você mesmo. Reflita sobre isso, para que você possa estar agradando ao Senhor. Mas o que nós encontramos no texto, além da declaração ou da confirmação do amor de Deus para conosco, de que Jesus também morreu na cruz em nosso lugar, nós encontramos como terceira atitude nesse texto, que Jesus, ele se fez pecado por nós. No versículo 21, ele diz: e aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso não implica em dizer que Jesus pecou. Jesus, em nenhum momento da sua vida, ele cometeu pecados. Inclusive, ele perguntou para os judeus, para os líderes religiosos: quem de vocês me convence de pecado? Algum de vocês me mostra algum pecado que eu cometi? E ninguém pôde convencê-lo ou apresentar algum pecado. Mesmo que tenham os testemunhos falsos apresentados, mas eles não puderam fazer isso. E nós podemos entender o porquê. Porque Jesus não poderia de forma alguma pecar. Em Isaías capítulo 53, versículo 5, Isaías diz que ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo angustiado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Mas ele não pecou. Quando injuriado, ele não se rebelava. Quando açoitado, ele ficava tranquilo. Assim como um cordeiro que é levado ao matadouro, ele ficou quieto. Ele não pecou. Mas ele levou sobre si os nossos pecados. E alguém certa vez disse que o que mais angustiava Jesus, o que mais pesava sobre os seus ombros, não era o que ele ia passar, como as chibatadas que ele ia pegar, não era o deboche dos líderes religiosos, não era o deboche dos soldados, não era a rejeição do povo de Israel. Mas o que mais pesava sobre Jesus era o pecado da humanidade que seria colocado sobre os seus ombros. Ele tinha que carregar o pecado da humanidade sobre si, para que o homem pudesse ser livre, para que nós pudéssemos ter condições de nos apresentar perante Deus. Mas nós somos tão pecadores, e Ele teve que suportar todos os nossos pecados. Jesus fez isso porque nos amou tanto, para que nós pudéssemos ser livres. Jesus assumiu, portanto, as terríveis consequências dos nossos pecados, pecados cruéis. Nós pecamos tanto, e os nossos pecados levaram Jesus à morte. Jesus se identificou com o nosso pecado, mas sem pecar, em momento algum. Quando Isaías escreve no capítulo 53, versículo 6, ele diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não pense que você não fez isso. Você e todos nós contribuímos para a morte de Jesus. Ele precisava levar os nossos pecados. Quando lemos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 a 24, quando Pedro fala sobre Jesus, ele diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças.
mas entregava-se àquilo que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas nós fomos sarados. Ele fez tudo, porque nos amou, porque queria ver a nossa liberdade, queria que nós então tivéssemos a condição de servi-lo. Então, meus amados, Jesus assumiu o nosso lugar, o meu lugar, o seu lugar, lá na cruz. Não era ele que precisava estar ali, éramos nós. Ele fez em nosso lugar, porque ele sabia que nós não teríamos condição alguma de fazê-lo. Portanto, nós encontramos a demonstração do amor de Deus para conosco. Encontramos esse texto: Jesus morreu por nós, ele carregou os nossos pecados sobre si, para fazer uma coisa interessante, para nos reconciliar com Deus. Versículo 18, ele diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Mas nós éramos inimigos. Geralmente, quando há reconciliação ou conciliação, é porque há inimizade. Sim, nós éramos inimigos de Deus, sim. Os nossos pecados, Isaías diz que fazem separação entre nós e Deus, criam um grande distanciamento entre nós e Deus, e cria também em nós inimizade contra o Senhor. Alguém afirmou que sem Cristo o homem estaria alienado de Deus, condenado à morte e sem esperança de entrar no novo mundo de vida e santidade preparado por Deus. Sem Cristo não há como o homem chegar à presença do Senhor. E aí podemos ver o que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 21. A vós outros que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Não era assim que nós vivíamos. As nossas obras não eram agradáveis ao Senhor. Os nossos feitos não satisfaziam ao Senhor. E Deus, então, na pessoa do Senhor Jesus, fez com que nós pudéssemos ter uma vida diferente. Ele nos aceitou, Ele nos reconciliou com Ele mesmo, pelo seu sacrifício na cruz. Deus, portanto, é o reconciliador. Foi Deus que tomou a iniciativa, aquele que une o pecador rebelde com o seu santo Criador. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos por ele salvos. Deus estendeu a mão para cada um de nós quando estávamos distantes, separados, quando éramos inimigos, quando não tínhamos nenhuma percepção de Deus. O que fazer? Reconhecer isso. Reconhecer o que Jesus fez. Reconhecer que Ele veio no tempo de Deus para nos dar a condição de podermos nos aproximar dEle. Cristo, portanto, é o agente dessa reconciliação. O que nós encontramos mais nesse texto? Além da demonstração do amor de Deus, além de Jesus ter morrido por nós, além de Ele ter carregado no seu madeiro, na sua cruz, os nossos pecados, além de Ele ter nos reconciliado com Deus, o que Ele fez mais? No versículo 17, Ele nos proporcionou ser novas criaturas, novas pessoas, transformadas, nascidas de novo, regenerados pelo seu sacrifício, seu sangue na cruz do Calvário. Podemos dizer que quando nascemos em Cristo, asseguramos um lugar com Deus na eternidade, o qual nos propicia libertação, perdão, esperança e vida. Tudo isso, se nós nos aproximarmos de Deus, se nós abrirmos nosso coração e se entregarmos nossa vida a Ele. Ser nova criatura é uma necessidade de todos nós. Como novas criaturas, Paulo diz que as coisas velhas são passadas. Tudo ficou no passado.
recebemos o perdão de Deus, recebemos agora a condição de ser novas criaturas, desenvolvemos uma vida com o Senhor. Outra coisa que podemos entender é que ao nos unir a Cristo, a vida do que foi concedida a cada um de nós, ela passa a ter uma qualidade diferente, com novas qualidades morais, com nova devoção espiritual, com nova maneira de viver. Nós não vamos dizer do jeito que vivíamos mais, agora somos novas criaturas, temos novas perspectivas, vivemos agora de modo diferente. As amizades que tínhamos, elas são modificadas, a nossa maneira de ser, ela não é mais da forma que nós vivíamos antes. Se nós tínhamos um vício, acabamos por deixar esse vício de lado e acabamos por servir ao Senhor. Se nós tínhamos, por exemplo, intenções de fazer mal às pessoas, acabamos deixando isso de lado. Se nós tínhamos qualquer coisa que ferisse a santidade de Deus, nós abandonamos isso por sermos novas criaturas e as coisas velhas são passadas. Tudo agora é novo. Como está a nossa vida? Como está o nosso viver? Temos, por exemplo, desenvolvido uma viva esperança com o Senhor? Eu falei que Paulo disse que quando nós não tínhamos Jesus, nós não tínhamos esperança. Hoje nós temos a esperança viva no Senhor. Hoje nós temos certeza plena de uma eternidade com Deus, pelo que o Senhor Jesus fez por nós. Segundo o pastor Vanderly Lima Carneiro, ele diz: quem crê em Cristo recebe uma nova natureza, mesmo tendo que enfrentar o conflito entre fazer parte da nova criação e ainda ser possuidor da velha natureza. Esse conflito, como nós falamos no início, ele vai nos acompanhar continuamente até Jesus voltar ou até nós partirmos. Essa luta precisamos desenvolver todos os dias. E Paulo, então, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, ele diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Essa luta, amados, é de todos nós. A carne contra o Espírito contra a carne. Tenhamos cuidado. Alimentemos, portanto, o nosso espírito. Para não cedermos à carne, para não contrariarmos a vontade de Deus. Mas o texto encerrou as lições que ele tem para nós hoje? Não. Precisamos reconhecer o amor de Deus, precisamos ter consciência que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ao morrer ele levou os pecados sobre a sua cruz, aquele madeiro terrível. Precisamos entender que ao fazer isso, ele nos reconciliou com Deus. E através dessa reconciliação nos tornamos novas criaturas, mas há algo que ele trouxe também para nós. Tudo isso ele fez. Qual a nossa responsabilidade no texto em que lemos hoje? Tem algo para nós fazermos. Ele nos confiou também o ministério da reconciliação. Deus fez isso através de Jesus, mas Jesus nos imbuiu de fazermos também a sua obra, porque ele vai dizer no versículo 18, 19 e 20. No final do versículo 18 ele diz: e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19: não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E no versículo 20, ele vai dizer: em nome de Jesus, pois, rogamos-vos que vos reconcilieis com Deus. Amados, nós temos uma grande responsabilidade de propagar a palavra do Senhor, de sermos embaixadores do Senhor nesse mundo. Ah, mas eu não sou. Somos. Nós somos embaixadores de Deus, sim. Nós somos representantes de Deus nesse mundo. Ele nos confiou essa palavra. Se nós não estamos fazendo, é porque estamos negligenciando a incumbência que Ele nos deu. Ele nos encarregou de sermos seus representantes aqui nesse mundo. Portanto,
Precisamos entender duas coisas. Primeiro, só a graça de Deus pode nos dar essa tremenda responsabilidade. Deus sabe que não somos competentes, que não somos capazes, que não sabemos fazer a sua obra, mas pela ação do seu Espírito, Ele nos faz entender e Ele nos faz então propagar a sua palavra. Não é força nossa, não é conhecimento nosso, não é poder nosso, é tudo de Deus. Se formos submissos, se entendermos que Ele é que faz a obra em nossas vidas. Em segundo lugar, nós somos os embaixadores de Cristo. Ele confiou nas nossas mãos a reconciliação dos que estão também desviados, afastados, sem Deus, sem esperança e sem salvação. Cada um de nós. Mas é só o pastor Laqueda que tem essa responsabilidade, o pastor Ramon, ou só os líderes de PGMs? Só os líderes da igreja? Não. Cada um de nós. Do menor ao maior. Aquele que tem tempo na igreja, como aquele que chegou agora. Todos nós somos responsáveis para fazermos a obra do Senhor. Mas o que é um embaixador? O embaixador é alguém enviado no lugar do seu Senhor. É alguém enviado para representar o seu Senhor numa pátria estranha, em outro país. Nós vimos agora, nesse período agora da guerra entre o Hamas e Israel, o embaixador brasileiro tentando intermediar a liberação dos reféns que estavam ali. É o papel do embaixador. Nós, como embaixadores, temos também a responsabilidade de intermediar a relação das pessoas com Deus, trazer a palavra a essas pessoas para que também elas se tornem novas criaturas. Então, o embaixador de Cristo é um cidadão do céu enviado aos homens rebeldes, descrentes, que vivem à mercê do pecado, sem Deus e sem esperança. Ele vai também no lugar do seu rei e oferece condições de paz no Evangelho. Esse é o papel do embaixador. É que a honra e a glória desenvolvida por esse embaixador não é para ele mesmo, é para Deus. Ele é representante do Senhor. Então nós temos essa incumbência. Não basta nós apenas reconhecermos o que Jesus fez por nós. É importante, mas reconhecer também o que Ele nos impôs a fazer. É tanto que Jesus, quando estava prestes a deixar este mundo, Ele nos deu a grande comissão de irmos, de fazermos discípulos, de pregarmos a palavra, de levarmos a mensagem àqueles que não têm esperança ainda. Então cabe a nós fazermos isso. Quando anunciamos a mensagem de reconciliação, devemos fazê-la como emissários de Deus ou como representantes de Deus. O pastor Vanderly, ele destaca que a mensagem da reconciliação precisa ser anunciada a fim de que as pessoas ouçam o chamado para se reconciliarem com Deus. Como as pessoas vão se reconciliar com Deus se nós não pregarmos? Como elas vão entender a necessidade de se arrependerem dos seus pecados se nós não anunciarmos Jesus? Mas precisamos desenvolver isso. Nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus, porque há muitas pessoas que vivem à nossa volta, partindo para o inferno, sem conhecer Jesus, sem saber nada acerca do céu e nem do inferno. Por quê? Porque nós não falamos, porque nós não compartilhamos, porque não alertamos essas pessoas. Precisamos reconhecer o amor de Deus? Sim. Precisamos saber que Jesus morreu em nosso lugar? Com certeza. Precisamos saber que ao morrer Ele levou os pecados de cada um de nós sobre Ele. Ele assim o fez, para nos reconciliar com Deus, para nos dar a condição de sermos novas criaturas, mas também para propagarmos o seu Evangelho, a sua palavra. Foi por isso que Jesus veio, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Eu gostaria de perguntar nessa noite se há alguém conosco que, entendendo o que Jesus fez na cruz também por você, gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus hoje, abrindo o seu coração e recebendo Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Alguém conosco gostaria de fazer isso nessa noite?
de entender o sacrifício de Jesus na cruz por você? Se não há, reflita naquilo que nós falamos hoje. Entregue, enquanto você pode, enquanto vida você tem, a sua vida ao Senhor. E nós que já temos Jesus como nosso Salvador, que possamos continuar reconhecendo que tudo que Jesus fez por nós foi por amor, para que tivéssemos uma vida nova. E não esqueçamos de que a responsabilidade de propagar, de anunciar o Evangelho, é de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.